compartilhar nessa manhã uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, verso de número 6. Quero compartilhar com vocês algo que Deus tem ministrado no meu coração. E eu tenho certeza que Deus tem uma revelação para a sua vida. Deuteronômio capítulo 6, verso 6 também. Quem achou, diga amém. Se coloque sobre os pés em reverência à palavra de Deus. Está escrito assim, irmãos: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Repetindo, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Verso 7: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando no caminho, deitar-te-ei e levantar-te-ei. Repetindo, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Feche teus olhos. Deus, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra, a qual o Senhor já tem ministrado no meu coração, a qual eu tenho aprendido, Senhor, com ela. E te peço que nesta manhã o Espírito Santo possa ministrar no coração de cada um, trazendo a revelação para a vida deles, para o crescimento espiritual de cada um dos teus filhos. E é por isso que aqui nós estamos, em nome de Jesus. Amém? Cumprimente o irmão e diga uma boa palavra, que o Senhor te edifique nessa manhã. Irmãos, eu quero compartilhar essa palavra com vocês nessa manhã com um tema: construtores de bons exemplos de vida. Construtores de bons exemplos de vida. Irmãos, a Bíblia nos diz aqui, em Deuteronômio capítulo 6, o Senhor diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E ele prossegue dizendo: e tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Irmãos, tem algo que às vezes eu observo na vida das pessoas, que é muito simples. É muito simples você ver quando a pessoa ela é apaixonada por alguma coisa, quando ela tem esse negócio no coração. Tem pessoas que dizem: eu gosto disso, eu gosto de fazer isso, eu sou apaixonado por isso. Mas na verdade, irmãos, a gente não vê as atitudes da pessoa, as palavras da pessoa. Eu estava comentando numa reunião de encontro, que eu estava um pouco triste com as nossas lideranças, porque nós estávamos jejuando 40 dias para o encontro, e eu não via ninguém falar de encontro, eu não via ninguém comentar de encontro. Antigamente era badalado, todo mundo falava, e eu estava dizendo para eles: eu não entendo certas coisas. Por quê? Porque eu estou jejuando 40 dias por algo, meu coração está focado em algo, e eu não comento desse algo. Ué, que jejum é esse? Se eu estou sacrificando pelaquilo, se eu estou dando a minha vida, ou parte da minha vida, 40 dias em prol daquele propósito, e eu nem comento a respeito disso. Irmão, se eu estou sacrificando, eu deveria falar isso, como diz aqui a palavra de Deus. Eu tinha que falar essa palavra, isso tinha que estar dentro do meu coração, isso eu tinha que inculcar na cabeça de cada pessoa que se aproximasse de mim.
Isso eu tinha que, irmão, estar falando por onde eu estivesse caminhando, como diz aqui a palavra, quando eu estivesse em casa, se eu for, no momento que eu fosse me deitar ou me levantar, eu tinha que estar falando aquilo, porque aquilo está no meu coração. Nós vemos as pessoas dizer, a minha célula não cresce, mas você não fala da sua célula. A sua célula hoje é uma coisa que você vai toda quarta-feira. Mas a palavra de Deus, o Senhor ensina aqui, diz, olha, uma coisa eu quero, que você inculque nos teus filhos, que isso esteja no coração de vocês. E nós só vamos falar muito de algo que está no nosso coração. Nós só vamos inculcar as pessoas daquilo que está no nosso coração. A minha esposa fica brava comigo, porque ela diz assim, o Zé Carlos só sabe falar de visão. Todo mundo se aproxima dele, ele fala de visão. E é verdade, irmão. Não adianta você encostar perto de mim, eu posso falar 2 minutos do Corinthians, mas logo em seguida já vem a visão. E aí, irmão, eu perco o senso. Eu tenho um pastor que me procurou, que é a nossa cobertura para caminhar na visão. E eu disse para ele, eu posso te ajudar. Não sei se é cobertura, mas eu posso te ajudar o que eu sei. E nós marcamos uma reunião essa semana, e essa reunião começou às 3 horas da tarde, irmão. Era às 7 horas da noite, nós estávamos no mesmo lugar, falando, e eu disse, olha, eu tenho que ir embora, que eu ainda tenho que ir para uma churrascaria agora, com os pastores. E eu só saí dali, porque eu tinha esse compromisso. 4 horas, pastor, 4, e eu não vi passar. Por quê? Porque isso está no meu coração. Isso é algo que está dentro de mim. Então hoje eu vejo umas pessoas frustradas com a sua liderança, mas é porque, irmão, aqui está dizendo, olha só o que o Senhor quer. Quando nós queremos construir algo, quando nós queremos construir alguma coisa, tem que estar no nosso coração. Você já viu? Tem pessoas, irmão, compram um terreninho. O terreno, irmão, é cheio, sabe? É só barranco. Aquela coisa assim que vai precisar de uma máquina, vai precisar tirar não sei quantos caminhões de terra, mas quando ele chega lá, ele já visualiza a casa dele. E ele começa a dizer, olha, na minha casa vai ser tantos quartos, tanta sala, a minha cozinha vai ser assim, o meu escritório, e a gente olha, só vê o barranco, mais nada. Ah, meu Deus do céu, aonde que a pessoa vai fazer tudo isso? Eu só não estou vendo nada aqui. Mas a questão, irmão, é que isso está no coração dele. E ele olha para o barranco e já vê a casa. Ele fica encucado com aquilo. E todo mundo que ele chega fala assim, estou construindo a minha casa. Vai lá, irmão, tirou 2 carrinhos de terra. Mas ele já está construindo, porque está no coração dele. E ele começa a inculcar todo mundo. Ele diz, estou construindo a minha casa. Daqui um pouco eu estou dentro da minha casa. Você vai lá, só planou o terreno. Mas é o que a palavra de Deus nos ensina. Nós vemos pessoas que querem construir alguma coisa. Mas, irmãos, se esse negócio não estiver dentro do nosso coração, essas coisas não vão chegar ao fim. Vai parar em qualquer momento. Já viu? Qualquer momento da sua construção você vai parar. Mas, irmão, quando está no nosso coração, é algo tremendo. Então, a palavra de Deus nos diz aqui, o nosso irmão Moisés deixa bem claro aqui. Olha, essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Estarão aonde, irmãos? Diga, no meu coração. Isso é fato. Irmão, tudo aquilo que você quer construir, tudo aquilo que você quer edificar, primeira coisa que tem que entrar, diga, é no meu coração. Agora, quando entra no teu coração, não adianta você ficar falando da boca para fora, não. As pessoas, automaticamente, elas vão ver isso. Elas vão ver isso. Por quê? Porque é o que diz a palavra aqui. Tu vai inculcar os teus filhos. Ou seja, todos aqueles que se aproximar de mim vão... Você já conversou com alguém que sempre é a mesma conversinha? Irmãos, ela não está aqui, mas à noite ela deve estar. Mas a filha dela está. Maria José, meu Deus do céu. Maria José, se encostar perto dela, dizia assim, eu vou casar. Deus vai preparar meu marido. Eu vou casar, eu vou casar, eu vou casar. Casou. E tem gente que está solteira até hoje. Por quê? Porque o negócio não entrou no coração. É só a vontade.
vontade. É só uma vontade. Eu tenho vontade de casar, mas isso é só uma vontade. Agora, quando esse negócio entrar no teu coração, sabe? Aí você vai encher a paciência dos outros. O que Deus está dizendo aqui para nós é para encher a cabeça dos outros. Daquilo. Mostrar. Então, irmãos, nós temos que entender isso. Por quê? Porque diga para o teu irmão, você é um construtor de bons exemplos de vida. Você é, irmão. Você é. E para isso ser edificado, tem que estar em nosso coração. Para nós sermos esse construtor, sabe, de bons exemplos de vida, esse negócio tem que estar no nosso coração. Posso contar uma historinha para vocês? Um senhorzinho, idoso, muito frágil. Ele foi viver com seu filho, com sua nora e com o netinho de 4 anos de idade. Só que a mão desse senhorzinho, tadinho, já era bem trêmulo. Então na hora que ele sentava na mesa para comer, a comida que ele pegava na colher, as ervilhas, sabe? Aquela comida começava a cair, escorregar da colher e cair sobre a mesa. E ali, a nora, o filho e o próprio netinho ficavam observando. Na hora que ele ia tomar um café, ele pegava na xícara e ali, trêmulo, sem força, derrubava o café. O filho olhava para a nora dele, o filho dele olhava para a nora, para a mulher dele, melhor dizer, e a nora olhava para o velhinho com uma raiva e dizia assim: sujou mais uma toalha minha. E o filho fazia aquele semblante de consentimento, verdade, tipo, esse velho está dando trabalho. E o seu netinho ali, aquele menino, aquele filho daquele casal ali, de 4 anos de idade, vendo tudo aquilo. Chegou um dia, eles estavam já estressados com aquele velhinho. Ele vai pegar a xícara de café e derruba mais uma vez em cima da toalha. Aí ele diz: chega, precisamos dar um jeito. Temos que dar um jeito no meu pai. E a nora disse: é verdade. E ali o que eles fizeram? Pegaram e fizeram uma mesinha e colocaram de lado da mesa de jantar deles. E ali colocaram aquele velhinho, na hora do jantar, se reunia, e ele ali sentadinho. Só que ainda, irmãos, todo trêmulo, na hora que ele pegava no garfo, o garfo caía no chão. E como se não bastasse, ele está ali jantando, na hora que ele foi pegar o prato caiu no chão. Aí a nora ficou muito brava. Aí o que aconteceu? No outro dia, na hora da refeição, colocaram ele naquela mesinha e fizeram um prato de madeira, para não quebrar mais, para dar um jeito. E ali, na hora que eles iam se reunir para almoçar, para jantar, o velhinho ali sentado com aquele pratinho de madeira, e no seu rosto um semblante triste, porque a vontade dele era se sentar junto à mesa, e via até as lágrimas se encherem nos olhos dele. E aquele menininho de 4 anos vendo tudo. E aí um certo dia, na hora do jantar, o pai disse para aquele menino: filhinho, vem jantar. Ele disse: já vou, papai. Só que ele observou que o menino estava mexendo nas madeiras. E o pai disse para ele: filho, o que você está fazendo aí? Ele disse: eu estou fazendo um pratinho para quando você e a mamãe envelhecer. Aquele homem parou, não respondeu nada para o filho. Ficou pensativo, chegou para a mulher e disse: nós precisamos tomar uma atitude. Aí no outro dia, na hora do jantar, o filho foi lá, pegou a mão do velhinho, levou ele até a mesa, se sentou na mesa junto com todos, agora o velhinho, deram um prato para ele, deram uma caneca, o talher, e não se preocuparam mais com o derramar do leite, com a comida que caía sobre a mesa. Sabe, irmãos, tem algo que é muito importante, irmão. Muitas das vezes, como diz José, muitas vezes, irmãos, é por alguma razão que nós não percebemos aquilo que está
ao nosso redor. Mas nós somos construtores de bons exemplos de vida. Nós somos construtores de bons exemplos de vida. Então, deixa eu deixar aqui essa proposição para você, querido. A palavra convence. Diga comigo, a palavra convence. Mas o exemplo transforma. Isso mesmo, irmão. Você consegue até convencer as pessoas com as palavras. Mas é o seu comportamento que vai transformar as atitudes. Não adianta você só ficar falando. Não adianta. O que Moisés quis dizer aqui é que não adianta. O negócio tem que entrar no seu coração, você tem que inculcar e as pessoas têm que ver isso. As pessoas têm que olhar e dizer, meu Deus, esse camarada realmente é apaixonado por esse negócio. Não adianta simplesmente na hora que nós estivermos comentando daquele assunto, você se pronunciar e dizer, eu também gosto, eu também faço. Então, quais são os construtores de bons exemplos de vida? Como que nós podemos identificá-los, irmão? Eu quero compartilhar apenas 2 tipos de construtores de bons exemplos de vida. O primeiro, irmão, primeiro tipo, os pais são construtores de bons exemplos de vida. Nós temos aqui, irmãos, uma referência muito joia de fidelidade a Deus, Abraão. A Bíblia diz que quando Isaac disse a Abraão, seu pai, aliás, disse seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaac, eis o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto, meu pai? Aonde está? Eu estou vendo aqui, pai, a lenha, estou vendo até o cutelo aqui, mas eu não estou vendo o cordeiro. Aonde está ele? Irmãos, preste muita atenção, porque na nossa vida espiritual, muitas pessoas têm nos assistido também. Você como líder, você como discipulador, você como pastor, como obreiro, e você como pai também, como o caso desse filho. Muitas pessoas têm olhado para nós, têm nos assistido, e nós precisamos ser este exemplo de fidelidade, irmão. De fidelidade. Muitas pessoas às vezes quer cobrar alguma coisa das pessoas. Ele para falar, ele é até joinha. Mas não demonstra esse exemplo de fidelidade a Deus. A Bíblia nos mostra aqui que Abraão olha para o seu filho, o sentimento daquele pai, a dor do coração dele, era grande. Mas uma coisa Abraão sabia: eu não posso retroceder. Eu sou fiel a Deus, sempre fui fiel. Irmãos, e você às vezes não percebe com as suas palavras, você pai, você líder, que tem muitos filhos espirituais, você não percebe, mas os seus filhos espirituais e seus filhos carnais não veem essa fidelidade tua para com Deus, e você é um construtor de bons exemplos. Tem muitos pais que os filhos não caminham com eles. Tem muitos pais que se perguntar, meu filho, você quer ser igual ao pai? O que será que ele vai responder? É melhor nem perguntar. Você quer ver se você é um bom líder? Pergunte na sua célula se alguém quer ser igual a você. Você quer ver se você é um exemplo de fidelidade? Pergunte, discipulador, para os seus líderes se eles querem ser igual a você. Porque nós somos construtores de bons exemplos. As pessoas têm que olhar para nós, e através dos nossos exemplos, essas pessoas têm que ansiar, ter esse anseio de ser pelo menos parecido. Ontem eu fiquei tão feliz, Renilson estava comigo, Elias também,
eu fui pregar lá no encontro do Jardim Oratório. Confesso que foi um negócio tremendo. Não é porque o encontro é tremendo, não. Mas eu nunca, sabe, me senti tão à vontade. Nem parecia que eu estava no encontro. Até lutei capoeira lá, né, Rinos? A perna não levantou muito, não, mas que eu dei um gingado, eu dei. Mas o gostoso, na hora que, sabe, eu acabei de ministrar, acabou ali, eu fiquei impressionado. Porque no encontro não acontece esse negócio, acontece no culto. Mas eu estou falando que eu estava no encontro. Ok? Várias pessoas. E não eram, né? Acho que os 2 eram encontristas. Mas os outros eram tudo encontreiro. Vieram e me abraçaram e disseram: pastor, que Deus te abençoe. Que palavra que o senhor ministrou para nós nesse encontro. Eu falei, ué. Ele disse, pastor, mas que bênção. Isso é muito joia. Eu fico muito feliz. Agora a pergunta é, o que você faz? Alguém tem visto esse exemplo de dedicação? Porque nós somos esses construtores. Eu fico muito preocupado quando eu falo algo e eu não vejo ninguém comentar depois. Ah, pastor, mas tem gente que só fala mal. Não tem importância, mas comente. Que alguma coisa impactou. Não tem um ditado que diz, fale bem, fale mal, mas fale de mim? Eu estou mais ou menos por aí. Porque em algum momento, você não entendeu, mas Deus falou, e de repente lá na frente você possa entender. Então, Abraão aqui, irmãos, ele se torna aqui uma grande faculdade para o filho dele. Isaac, quando cresceu, qual era o maior exemplo de fidelidade que ele tinha na sua vida, irmão? Alguém precisava pregar de dízimo para Isaac? Alguém precisava dizer, Isaac, quando tu prometer algo a Deus, não tarde em cumprir? Alguém precisava chegar para Isaac e dizer, olha Isaac, você sabe que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas? Não, Isaac teve o maior exemplo de fidelidade na sua vida, que foi o seu pai. Então você, pai carnal, você, pai espiritual, seja o maior exemplo de fidelidade na sua célula, no seu discipulado, na sua igreja, e seja, pai, na sua casa, o maior exemplo de fidelidade para os seus filhos. Para os seus filhos. Por quê, irmão? Porque nós somos construtores. Nós somos construtores. Nós somos construtores, sabe, de pessoas que amanhã vão ter uma boa conduta. Mas isso, diga para o teu irmão, depende de você. Por quê? Porque os pais são construtores desses bons exemplos de vida. Então, irmãos, nós vemos também um exemplo de cuidado e de preocupação. A Bíblia nos diz lá em Marcos 5:22, eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo prostou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salvo e ela viverá. Irmãos, aqui nós vemos Jairo indo até Jesus dizendo, Senhor, vem. Nós vemos aqui uma preocupação muito grande desse homem com os seus filhos, com sua filha. Nós vemos aqui um amor muito grande. Irmãos, muitas vezes nós reclamamos, pode ficar zombando muito não, que você acaba pegando o vício. Não zombando, né? Comentando. É que eu estava contando quantas vezes Josué falou muitas das vezes. Então preste atenção, irmão. Nós temos que ser esse exemplo. E as pessoas têm que ver isso em nós. As pessoas têm que olhar para nós e ver essa preocupação. Tem pessoas, eu fiquei muito feliz essa semana. Uma pessoa disse assim, você vê, irmão, é um líder novo. Pessoa, ele não está aqui, o líder está, ele não.
Ele, não sei onde nós estávamos indo, eu dei uma carona para ele. Aí ele disse assim: puxa, pastor, eu estou muito feliz com a minha célula. Olha que gostoso, irmão, quando está no coração. Eu estou muito feliz com a minha célula. Eu falei assim: é? Ele falou assim: hoje eu tenho um líder que se preocupa comigo. Eu tenho um líder, pode, sabe, aconteceu o que acontecer, ele não passa um dia sem me ligar. Irmãos, eu acho uma coisa muito simples, mas nós somos exemplos. Nós somos exemplos, irmão, para as pessoas. E essa pessoa já foi liderada por muita gente. Mas nós somos construtores de bons exemplos, irmãos, de vida. E essa pessoa colocou no coração e ele disse assim: sabe de uma coisa? Esse meu líder hoje, realmente ele caminha na visão, viu, pastor? Porque, pastor, todos os dias ele me liga. Olha só, uma coisa simples. Mas diga para o teu irmão: você é um exemplo de boa conduta na vida das pessoas. Amanhã depois, esse camarada, se ele continuar crescendo com esse líder, ou se lá na frente outras pessoas tiverem o mesmo comportamento desse líder, ele vai ser um grande líder, sim ou não? Vai ser. Vai ser, irmão. Então, preste atenção, porque os nossos filhos espirituais e os nossos filhos carnais têm que ver esse exemplo de preocupação. Tem pai que não está nem aí com seus filhos. Ah, pastor, mas a gente fala, mas não quer ouvir. Mas tem que existir uma preocupação. Eu tenho visto, esses últimos dias agora, a minha esposa só tem ouvidos, olhos e tempo só para o casamento do Rodrigo. Só, e fica estressado. E faz eu ir não sei aonde, e vai para lá e vai para cá. Mas isso demonstra esse cuidado, essa preocupação com o seu filho que vai se casar. Aí o ano que vem é o Wellington, é outra correria, depois vem o Fabiano e vai ser. Mas eu acho isso muito joia. Por quê? Porque algumas pessoas dizem que só se preocupa a mãe da noiva. Nada disso, irmão. A mãe da noiva se preocupa, mas os pais do noivo também, que tem amor, que cuida dos seus filhos, ficam preocupados também. E espiritualmente, a mesma coisa. Você tem que se preocupar com cada um dos seus filhos. Eu acho tão bonito, irmão. Não pode exagerar, mas eu acho tão bonito. Às vezes eu olho assim e eu fico tentando, daqui de cima, eu fico dizendo: será que fulano é da célula de ciclano, que é da célula de ciclano? Porque parece aquela galinha com os pintinhos, né? Quer colocar todos debaixo das suas asas. Mas eu olho assim para algumas células aqui na igreja e eu vejo que os seus filhinhos têm prazer de sentar tudo na fileirinha. Quando uma fileirinha não cabe, vai duas, né? Tenho dois exemplos aqui grandes, que é a célula dos irmãozinhos aqui, ó. É a célula do Amaro, né? E o pessoal da Patrícia. Meu Deus do céu, até eu estava dizendo... sexta-feira na vigília, né? Eu falei: nossa, a célula da Patrícia é bem parecida com ela. Até o jeito de se vestirem. Aí você vê todas as patricinhas sentadinhas assim, uma da outra. Isso é legal, irmão. Isso é joia. Isso mostra que você é um exemplo. A dedicação, a preocupação. Eu gosto muito quando eu vejo um líder com os seus filhinhos. Tudo bem que ele não pode estar aqui hoje, mas pelo menos os filhinhos estão. E eu tenho certeza que aí tem algum líder em treinamento que já está cuidando dos filhos dele. Mas isso é muito bom. Isso mostra um exemplo de cuidado. Olha, você vai no culto. Olha, você foi no culto. Olha, quando você chegar lá no culto, eu não vou estar, mas você senta do lado de fulano. Viu? Não fica sozinho, não. Quem tem filho pequeno aqui? Quando vai para a escola, não é cheio de recomendações? Ó filho, ó filho, ó filho. Ó, por que isso? Cuidado. Irmão, preste atenção. Nós somos esse exemplo. Nós vemos aqui o amor de Jairo, porque viu a sua filha que estava adoentada. Então esse cuidado, essa preocupação tem que existir. As pessoas têm que sentir isso. Deixa eu te falar um negócio. Tem alguém na sua vida
que você sente que cuida de você e se preocupa com você? Se tem, valorize. Aproveite hoje, dê uma ligadinha para ela ou dê um abraço nela. Porque a coisa mais gostosa é quando a gente percebe que tem alguém que se preocupa conosco. A coisa deve ser muito triste, deve ser uma coisa muito angustiosa quando você é sozinho e não tem ninguém para se preocupar com você. Sabe, irmãos, mas ainda que você não tenha, seja um construtor de bons exemplos. Faça isso, cuide de alguém. Eu falei ontem, Daniel falou hoje aqui já pela manhã. Aquilo que você semeia é o que você vai. Eu não entendi. O que você semeia é o que você vai colher. Isso é uma verdade. Então, ainda que você fala, pastor, mas então eu não vou ligar para ninguém, eu não ligo para ninguém, eu sou assim largado, porque eu sempre vivi largado. Não, já que você vive largado, seja a partir de hoje um construtor de bons exemplos de vida. Comece a dar amor, comece a dar atenção, e você vai começar a receber isso também. Nós vemos também, irmãos, lá em Lucas 15:31, um grande exemplo, sabe, de amor, perdão e esperança. Ali, irmãos, quando nós observamos e vemos o pai dizer, meu filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aqui nós vemos, nessa história do pai e do filho pródigo, nós vemos aqui, irmãos, um exemplo de amor, de perdão e de esperança. Irmão, como é bom. Irmãos, é muito fácil você criticar uma pessoa. Aliás, é muito simples. É muito fácil, irmão, sabe? Mas eu quero ver esse exemplo, sabe? Um exemplo de amor, um exemplo de perdão. Presta atenção, você está sendo assistido como aqueles pais agindo com aquele velhinho daquela maneira, o seu filhinho de 4 anos, olhando a atitude deles, e já dizendo, vai ser assim o futuro dos meus pais também. Nós somos um exemplo, irmão. Presta atenção, as pessoas observam você, sabe, os teus filhos espirituais e os teus filhos carnais te observam. Como você é ruim, como você é ignorante, a maneira de você falar com a sua mulher, a maneira de você falar com o seu filho. Você está pensando que seus filhos não estão vendo, não? Que exemplo você está sendo de conduta de vida? Você quer ver se você é um bom pai? Pergunte para o seu filho se ele vai tratar a esposa dele do jeito que você trata a mãe dele. Pergunte isso. Pergunte se ele vai conversar com a esposa dele do jeito que você conversa com a mãe dele. Só que tome cuidado, porque você está dando um exemplo. Pergunte para os seus liderados se quando eles se tornarem líderes, eles vão ter o mesmo comportamento e vão falar da mesma maneira que você fala. Pergunte. E aí você vai ver o exemplo que você está sendo. Como mulher, pergunte para sua filha. Pergunte. Se você fala assim, filha, eu tenho sido um exemplo de mãe dentro de casa, você vai tratar do seu marido como eu trato do seu pai? Pergunte isso, porque você não fica muitas das vezes atento. Muitas vezes você olha assim para as pessoas e acha que as pessoas estão deixando passar isso desapercebido. Você sabia que se você perguntar, tem muitas pessoas que dizem, olha, uma coisa eu te digo, eu não sei quem foi o teu líder, mas você não leva jeito para esse negócio não. Você pode até encontrar alguém para te dizer o seguinte também, olha, você tinha que fazer um cursinho de casais. Essa semana alguém me ligou, irmão, e disse, pastor, chorando, aconteceu isso. Eu falei,
Tudo bem, o que você quer que eu faça? Eu estou ligando para o senhor, porque eu queria uma direção do senhor. Eu falei, tá bom. Vou te dar direção só para uma situação, para outra eu não posso te dar direção. Vou te dar direção nesse aspecto. Falei para ela, pá. E no casamento? Falei, no casamento não, filha. Eu já estou há mais de 2 meses dando um curso de casais. Vocês nunca apareceram. Então você já sabe tudo. Não precisa eu ficar agora. Sexta-feira aqui, quantas pessoas tinha aqui no curso de casais? 5? Ah não, primo. O primo está dizendo que ele estava. Quantas pessoas tinha? Hã? Aí depois a pessoa quer ligar para mim, chorar no meu ouvido. Eu posso ouvir, irmão. Mas presta atenção, você não quer aprender. E amanhã você quer ser exemplo. Então vamos prestar um pouquinho mais atenção nas nossas atitudes. Aí eu disse para a pessoa, venha aprender como conversar com o seu marido, como o seu marido deve conversar com você. Por quê, queridos? Porque a gente olha para as coisas com uma visão tão simples, tão fácil, mas esquece que estamos sendo assistidos em todas as nossas atitudes. E precisamos entender que esse amor, esse perdão e essa esperança faz parte da nossa vida. Você tem que aprender a perdoar. Qual foi o tema do nosso encontro de casais aqui sexta-feira? Perdão. Perdão. Mas vem? Não. Então não aprende a perdoar. Aí o filho olha o comportamento do pai, olha o comportamento da mãe. E aí, vai falar o quê e para quem? Nós temos que aprender. Nós somos exemplo, irmão. Tudo que vem para a igreja. Olha, deixa eu falar um negócio aqui. Tudo que Deus tem ministrado no coração para os pastores, para a liderança da tua igreja, é porque em algum momento você vai usar na sua vida. Em algum momento. E nós observamos que, às vezes, não existe esse interesse em aprender. Aí você fala, eu não consigo perdoar. Mas você tem que perdoar. Você tem que entender que você é um exemplo. As pessoas estão te assistindo. Outro exemplo que nós observamos, irmãos, em Atos 16:30, depois trazendo para fora, disse, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Respondeu-lhe, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus a todos de sua casa. E então, levando-os para sua própria casa, lhe pôs na mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, um exemplo de mudança de vida espiritual daquele carcereiro. As pessoas querem ver essa mudança em nós, o seu comportamento. Tem pessoas que falam, puxa vida, meu pai fala tão bonito na igreja. Meu pai é um grande discipulador, respeitado. Mas a pergunta é, eles têm visto essa mudança dentro da sua casa, essa mudança espiritual? Será que eles olham para você e dizem assim, rapaz, que homem de Deus, hein? É muito gostoso de estar conversando com o vereador Betão, e ele estava falando do pai dele. E ele enche a boca para falar do pai dele. Sinal que foi um grande construtor de bons exemplos de vida para ele. E é isso que nós temos que ser para os nossos filhos. É isso que nós temos que ser para a nossa família. Você já perguntou para a sua esposa? Diga assim para ela, mulher, eu sou um construtor de exemplo para a nossa família. Vice-versa. Tem coragem, mulher, de perguntar para o seu marido também? Eu sou essa construtora de bons exemplos. Porque, preste atenção, aonde está a minha primeira célula? Aonde?
Aonde está o meu primeiro discipulado? Se você não está bem, olha, se você não está bem na sua célula, na sua casa também, o negócio está muito bom não. Se você não está bem com o seu discipulado, com certeza na sua casa as coisas também não estão muito bem não. Porque o material caminha junto com o espiritual. Tem algumas coisinhas que precisam ser ajustadas. Então, olha um pouquinho, irmãos, porque essa mudança de vida, o carcereiro ele mostra aqui uma grande mudança de vida. Ele mostra aqui o grande exemplo, a partir de agora. Quer dizer, o irmão Paulo está ali preso, ele vê aquele grande milagre acontecendo dentro daquela cela, ele chega e diz, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? O que eu preciso fazer para conhecer esse Jesus? E ali ele é ministrado, e diz, agora vamos para minha casa. Então, irmãos, as pessoas precisam ver essa mudança, essa dedicação na sua vida. Mas deixa eu correr aqui um pouquinho. Nós vemos também, irmãos, esse exemplo de dedicação aos filhos. Jó foi esse grande exemplo, irmão. Por quê? Nós vemos que a preocupação de Jó, os nossos filhos querem sentir isso. Nós vemos essa dedicação, eles querem ver você ser aquela pessoa dedicada a eles, se preocupa com eles. Sabe, tem pessoas que as coisas acontecem diante dele e ele não age para ver nenhuma mudança. Tem pessoas, irmãos, que olha para o seu filho espiritual, o discipulador vê a célula do líder patinando. Deixa eu te falar, para quem está patinando, é ruim. Ontem eu estava com o discipulador Elias, e ele que me deu uma carona. E nós vimos subindo ali pelo Itapé, aquele caminhozinho lá que fazemos o encontro, e o paralelepípedo estava muito molhado, e eu não sei, cargas d'água lá, ele deu uma parada no meio da subida, e ele foi ligar. Meu Deus do céu, o carrinho fazia assim, ó. E eu falava para ele, e agora, irmão, não vai subir não? Rapaz, mas que angústia, e esse homem começou a ficar nervoso. Uma parte do milagre eu não vou contar não, né, Renilson? Ele vai ficar bravo demais comigo. Deixa eu contar só essa. E o carrinho ficou assim, rapaz. E eu olhava para ele e eu comecei a ver ele ficar nervoso, angustiado, e o carro não subia, e descia um pouquinho mais para trás, e descia para trás. E eu falei... Ainda deu uma benção do lado e falou assim, entrega para o pastor, dá para o pastor subir. Você não está vendo que está patinando? E não saiu, irmão. E esse homem suava. Irmão, ô discipulador, vem cá, rapaz. Você está que nem a irmãzinha que estava do lado dele. Rapaz, você acha que está fácil para quem está no volante e o negócio está patinando? Ó? Você acha que é fácil para quem, sabe, está no... Não, mas o discipulador olha para o seu filhinho e dizendo assim, se vira, filho, dá seus pulos aí. Oh, grande exemplo você está sendo. Em vez de você ir lá, abraçar e dizer, não, vamos fazer a célula junto agora. Eu vou junto com você fazer essa célula. Enquanto não parar de patinar, eu não te largo. Amanhã depois, como é que esse líder vai olhar para você, irmão? Mas não, coitadinho está lá. Ele mais um. Aí ele fala, puxa vida, ninguém... Eu tenho um discipulador que está vindo eu patinando, mas nem na minha célula. Porque o discipulador é danado para visitar a célula grande, né? A célula está bombando, ele está lá. O evento, tem que ir no evento, tem muita comida, lógico, tem muita gente, tem que ter muita comida. Como diz lá na minha terra, parece um esfomeado. Quer dizer, ele vai onde tem muita coisa. Mas quem está precisando, dê um exemplo para o seu discipulado. Amanhã vão falar assim, olha, meu discipulador é um grande discipulador. Ele acompanha os que precisam. Os outros já sabem andar sozinho. É um exemplo, irmão. A pessoa precisa ver isso. Então, preste atenção no que eu estou te dizendo. Precisamos ter esse exemplo que Josué também teve, de determinação, de coragem. Quando todo mundo estava desistindo, todo mundo querendo parar, ele disse assim, presta atenção numa coisa. Vocês decidam a vida de vocês. Josué 24:15. Vocês decidam a vida de vocês, porque uma coisa é certa. Eu e minha casa
vamos servir ao Senhor. Irmão, precisamos ter essa determinação. Tem gente que fala com uma facilidade tão grande: vou deixar a célula, vou sair da igreja, não vou mais cantar, não vou mais tocar. Preste atenção numa coisa: você é um construtor de bons exemplos de vida. Olhe, as pessoas que estão ao teu lado, elas estão te assistindo, e estão vendo esse teu comportamento, essas palavras que você pode estar passando o que passar. Nunca se esqueça, você é um construtor de exemplos. Você tem que manter a sua postura. Diga para o teu irmão: mantenha a sua postura. Mantenha seu comportamento. Você é esse construtor. Amanhã as pessoas vão achar muito defeito em você, mas vai dizer: uma coisa é certa, viu? Fulano é muito joia. Tem um amigo aqui, ele está aqui hoje, estava falando dele ontem. Aí falaram a respeito dele, falaram algo, eu falei: ei, rapaz, fazia tempo que eu não via ele. Aí eu falei: mas eu gosto muito dele. Eu gosto muito dele. Mas por quê, pastor? Porque sempre ele foi esse construtor, essa amizade nossa, esse carinho. Então, irmãos, independente de qualquer coisa, não mude o seu comportamento e nem fale besteira. Josué ouviu um monte de gente reclamando, blá, 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 blá. Ele falou assim: vocês decidam, eu e a minha casa já decidimos, vamos servir ao Senhor. Que as pessoas sempre ouçam de você isso, irmão. Sabe por quê? Porque a tua boca fala o que contém demais no teu coração. O que o nosso irmão Moisés estava dizendo, diz assim: olha, esse negócio tem que estar no coração de vocês. Tem gente que você olha assim e diz: o que está no coração dessa pessoa? O que passa na cabeça dessa pessoa? Porque um dia quer, outro dia não quer. Um dia está feliz, outro dia não está feliz. Um dia está emburrado, outro dia não está emburrado. Um dia quer falar, outro dia não quer falar. Um dia ele vai, outro dia não vai. Gente de Deus, que exemplo você tem sido na sua casa, na sua igreja, na sua célula? Como você quer multiplicar alguma coisa? Como nós queremos que alguém queira caminhar com gente tão indecisa, de má exemplo? Quando a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, nós não vamos ser parecidos fisicamente com Deus, porque a Bíblia diz que Deus é espírito, mas eu posso ser parecido com Deus no meu comportamento, nas minhas atitudes, ajudando as outras pessoas também serem parecidas com Deus. Doa o que doer, doa o que doer. Muitas vezes você vai olhar para o seu comportamento e dizer: eu não poderia fazer isso, eu não posso caminhar por aqui, mas eu vou ter que fazer. Ontem, olhando o filme de Jesus, sabe, já vi aquele filme várias vezes, muitas vezes já vi aquilo, mas tem algo que me mexe quando eu olho aquelas chicotadas. Eu digo assim: esse negócio deve ter doído demais. Esse negócio deve ter custado muito caro. E a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca como matadouro. Aliás, ele foi como um cordeirinho ao matadouro, sabe, para morrer sem abrir a boca. Mas por quê? Porque na verdade, ele tinha determinado, por amor a mim e a você. Então, irmãos, vamos refletir um pouquinho. Pergunte para o teu irmão: que tipo de construtor você tem sido? Deixa a pergunta no ar. Segundo tipo, mentores são construtores de bons exemplos. O que é um mentor, queridos? Mentor, irmãos, é aquela
pessoa que encaminha, que orienta, que aconselha. Ele é o responsável pelas idealizações de muitos planejamentos na vida de alguém. Preste atenção que as crianças são notavelmente perceptivas. Tem gente que acha que criança não percebe nada. Percebe, irmão? Sim ou não? Sim. É, querido. Está ali de olhinho. Não pode fazer certas coisas perto de criança, não. Não pode falar certas coisas perto de criança, não. São muito perceptivas. Sabe? Os olhos dela estão sempre observando. Os ouvidos sempre estão escutando. E a mente dela sempre está processando o que está vendo e o que está ouvindo. Diga comigo, criança danada. Preste atenção. A mesma coisa é seus filhos espirituais. Está enganado. Mas o pessoal que caminha com você, olha tudo. Maneira que você se veste, a maneira que você anda, o seu corte de cabelo, a maneira que você senta e a maneira que você fala. Olha, você já viu? Até o perfume que você usa. Não lembro quem foi a pessoa. Outro dia a pessoa falou assim: pastor, meu marido falou que vai comprar o seu perfume. Fiquei feliz, sinal que eu sou perfumado, né? Mas as pessoas observam tudo. Tem pessoas que querem até andar parecido com vocês. Sabe por quê? Porque os nossos filhos estão com os olhos abertos, olhando para todas as atitudes nossas. Então, diga para o teu irmão, não seja um pai relaxado. Nós tínhamos um pai relaxado, ele não está aqui, por isso não vou citar o nome dele. Ele tinha coragem de vir aqui na igreja de Havaiana, irmão. Todo ele. Já viu um? Irmão, você imagina o teu líder chegar na cela. Não tenho nada contra a Havaiana, até gosto. Até preciso comprar uma para levar para Goiânia agora. Se alguém quiser me presentear, meu número é 40. Então, irmãos, voltando aqui. Você imagina um líder. Tá rindo? A irmã fez a propaganda do frango aí, José. Fazer propaganda da minha Havaiana. Você imagina um líder. Ele chegar, irmão, sabe aquela camiseta surrada? Mas surrada que eu estou dizendo é aquela que tem até uns furinhos, sabe? Uma bermuda, um chinelão descabelado e chega para fazer a célula. Parece um Mazarope. Irmão, isso pega bem? Você não precisa ir lá comprar uma roupa cara para fazer a célula. Mas você é um construtor. Pega lá a sua roupinha de célula, como tem a roupa de domingo. Pega lá a sua roupinha de célula. Põe lá o seu blazinho assim. Irmão, por muitos anos eu tinha só um blazinho preto. Todo casamento era ele. Alguém dizia assim para mim, vocês estão rindo, mas é verdade. Eu dei ele para o Daniel quer passar ele. Alguém disse assim, a minha esposa tirava o sarro. Zé Carlos só tem esse terninho preto. Eu digo, Dina, quando as pessoas me perguntam, eu digo, eu sou estiloso. Toda cerimônia importante você tem que ir de preto. Então ficou fácil. Todo terno preto está tranquilo. Então, irmãos, é muito ruim. Então você não precisa, mas vá bem comportadinho. Vai bem vestidinho. Pega lá a sua melhor roupinha, vai para a sua cela. Porque você é um construtor. Arruma seu cabelinho. Passa um desodorante. Perfuminho. Qualquer coisa a Ana Paula vem de Boticário. Hoje é dia do merchandising. Então, irmãos, olhe bem. Os nossos filhos estão sempre com seus olhos nos observando, com as suas orelhas me escutando, e a mente deles estão processando tudo aquilo que eles estão vendo. Se eles nos vê pacientemente, sabe? Eles vão criar essa atmosfera também na vida deles.
Sabe, meu querido? E amanhã depois vão estar imitando cada um de nós, porque nós estamos sendo assistidos. Os mentores sábios, eles percebem isso diariamente, irmão, que o alicerce está sendo construído para um futuro das nossas crianças e dos nossos filhos espirituais. Está caminhando, está caminhando. É muito gostoso quando você olha assim para um filho espiritual e você vê ele crescendo, você vê ele agindo. Então, seja sábio construtor de bons exemplos de vida em suas funções. Aquilo que Deus te... Hoje você é o quê? Ah, pastor, eu sou um líder. Então seja um bom líder. Seja um bom líder. E amanhã, discipulador. Seja um bom discipulador. Seja exemplo como discipulador. Deixa eu fazer um teste aqui. Vanessa, eu fui um bom líder? Obrigado. Sou um bom discipulador, Kelly Cristina? Por isso que eu pus as duas ali na frente. Então, irmãos, o que acontece? Na sua função, seja bom. Ah, pastor, mas a única função que eu tenho na igreja aqui é de apoio. Então, seja bom no apoio. A única coisa que eu faço na igreja é tocar. Então, seja dedicado. Achei tão gostoso. Eu falei essa semana, eu estava na vigília, aí eu falei para a pessoa, fulano, eu vou pregar em tal lugar. Você quer ir ministrar? Diz, quero. Gente, mas é uma coisa tão gostosa quando você fala algo para a pessoa e a pessoa responde assim, pá! Porque ela mostra, sabe o que, irmão? Ela mostra que realmente aquilo que ela faz, não faz simplesmente por fazer, mas porque quer ser bom naquilo. Então, você é um líder, seja bom, faça o melhor nessa função. Você está sendo assistido. Sou discipulador, então agora seja um bom discipulador. Eu sou um músico, seja um bom músico. Eu sou um ministro de louvor, seja um bom ministro de louvor. Seja dedicado nisso. Amém, meus irmãos? As crianças são exemplos de gratidão, de pureza, sinceridade, amizade, sensibilidade. Irmãos, as pessoas que caminham conosco, você pode ver, chega agora no final do ano, é tanto presente, você nem espera. Sabe, é muito joia. As pessoas dizem assim, olha, eu sou tão grato a ti pela sua vida. Muito obrigado por você ter me ajudado. Os nossos filhos são assim. Os nossos filhos espirituais, eles nos assistem e depois eles mesmos mostra essa gratidão, esse amor, essa pureza, essa amizade. É muito gostoso. Então diga para o teu irmão, tenha paciência com teus filhos. Reconheça seus erros. Aprenda a pedir perdão. E não se esqueça nunca de agradecer. Sabe, quando ele faz alguma coisa, você agradece? Obrigado. A gratidão, diga comigo, a gratidão é a memória do coração. Oi, diga comigo, a gratidão é a memória do coração. Tem muita gente que deletou tudo do coração. Esquece o que a pessoa fez por ela. Esquece tão fácil. Mas a gratidão é a memória do coração. Quando você vê uma pessoa grata, pastor, mas faz tanto tempo, mas eu sou grato pelaquela pessoa. Mas já faz tantos anos, mas eu sou grato, porque a gratidão é a memória do coração. Isso mostra o que está dentro do teu coração, que você é uma pessoa boa. E os seus filhos espirituais, seus filhos carnais, vão ver isso. Vão ver isso. Eu queria ter um pouquinho só do poder de Jesus. Pergunto, qual? Eu queria ter 1 hora de ressurreição. Eu queria ressurgir ali, mas acordar e abrir os olhos. Não, os olhos não precisam abrir não, só os ouvidos. Para ouvir o que os meus filhos iam falar em volta do meu caixão. Aí eles iam dizer assim, meu pai foi um grande pai. Eu digo, glória a Deus. Meu pai, sabe? Eu queria ver. Mas eles podem fazer isso, viu, Hélio? Ainda em vida, não preciso morrer não. Então, o que acontece? Porque a gratidão, ela é a memória do coração. Ela é a memória. E você sabe por que você não ouve palavras bonitas dos seus filhos espirituais e dos seus filhos carnais? Porque você também não é uma pessoa grata.
Você deleta tudo fácil no coração. A mesma pessoa que você elogia em um dia, no outro dia você está falando mal dele. E você não percebe, mas teus filhos estão ouvindo. Teus filhos estão vendo o teu comportamento. E esse comportamento faz com que eles sejam igualzinho a você. Aí tem muitos que dizem assim, minha célula é ruim. Meus líderes são ruins. É porque você também é ruim. Verdade. Cada um só tem o que merece. A minha igreja é a melhor igreja que existe na face dessa terra. Eu amo de paixão todos vocês. Aí você fala assim, pastor, mas o senhor se engana, tem muita gente que não gosta tanto assim do senhor não. Mas vou ensinar ele a me amar. Quando eu comecei a IBR, como é que era o meu lema, Kelly Cristina, Josué? Falava assim para ele, vou fazer vocês ficar apaixonados por mim. Vou fazer vocês ficar apaixonados por mim. Tem uns que está demorando, mas eu não estou desistindo não. Não desisto. Então preste atenção, você tem que ser assim. E você vai ver quantas pessoas falando bem de você, te amando de verdade. E vem de vez em quando você leva uns beliscãozinhos, mas faz parte, é nele que você tem que investir. Diga para o teu irmão, invista naquele que ainda não se apaixonou por você. Irmão, nossos filhos têm que olhar para nós e querer ser parecido conosco, amém? Presta atenção, os mentores fiéis, íntegros, eles têm esse entendimento. Então com certeza os filhos vão nos olhar e vão seguir as nossas atitudes e as nossas palavras. Eu fico tão orgulhoso quando eu vejo aqui o Wellington ministrando louvor, que o Wellington era bem tímido, e a cada dia ele me surpreende um pouco, e eu oro a Deus para que me surpreenda muito mais. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguma coisa, não é assim? Estou falando dos meus filhos porque são os meus filhos, você deve olhar para os seus também. Eu digo espiritual e material, mas eu fico muito feliz quando eu olho para os meus filhos e vejo algo de mim neles. Seja no jeito de falar, seja na atitude. Ontem alguém fez eu ganhar a minha tarde. Foi uma pessoa, uns irmãos em casa, e aí fazia tempo que não via o Fabiano. E tinha outros que não conheciam o Fabiano. Aí na hora que viu meu filho, falou assim, puxa pastor, esse teu filho é o que mais parece com você. Eu confesso que eu acho que não é, para mim é o Wellington. Mas ela disse, mas eu fiquei feliz demais. Eu nunca parei para pensar que o Fabiano parece comigo. Mas por que você ficou feliz? Pergunta, pastor. Pergunta, irmãos. Por que você ficou feliz, pastor? Porque meu filho se parece comigo. Você é gostoso demais. E os meus filhos espirituais? Eu fiquei muito feliz. Eu não devia falar isso aqui não, que ele está aqui. Mas o Enéas também é fantástico. Cadê o Enéas? Tem que parabenizar esse menino. Ele tem me enchido de alegria. Aí eu estava lá, como diz a minha esposa, eu estava feiçando. Quer dizer, feiçando não, estava curiando. Aí daqui um pouco eu vejo lá, palavra de domingo. Aí quem está lá na foto? Um pregador mais ou menos assim, ó. Eu falei, rapaz, eu conheço essa cabeça chata. Renilson. Aí eu tinha que atender um cliente lá em Cotia. E é gostoso, né? Fui pelo Rodanel, aí coloquei o fone no ouvido e fui ouvindo o Renilson até Cotia, irmão, a palavra dele. Eu falei, puxa vida, como é gostoso, rapaz. Você olhar e você ver os seus filhos crescendo, fazendo a mesma coisa do que você. Ainda que muito ou pouco, você vê algo nele. E eu fiquei muito feliz, parabéns, Nilson. Gostei mesmo da postura, do jeito de falar, da simplicidade, mas da unção. Então diga para o teu irmão que está do teu lado, nunca se esqueça, os seus filhos olham para você e seguirão as suas atitudes e as suas palavras. Se coloque sob os pés. Com certeza, queridos, os filhos, os nossos filhos espirituais e carnais, vão olhar, vão nos seguir em todas as nossas atitudes e palavras. Eu gostaria que neste momento você refletisse um pouquinho, olhasse, e que essa palavra trouxesse para você
uma edificação, para que você seja cada vez mais um construtor de bons exemplos. Mas o que eu quero nessa manhã? Que possamos refletir em nossos comportamentos. Dá uma olhadinha para você. Dá uma olhadinha. Vê se as pessoas que estão te assistindo têm visto você como esse grande construtor. Mas deixa eu te falar um negócio. De repente você diz: pastor, mas eu tenho tantas falhas, tantos defeitos. Deixa eu te falar outra coisa. Você acha que quando eu ministrei aqui é porque está todo mundo com a sua construção certinha? Sim ou não? Não. Que o teu irmão precisa dar uma olhadinha nessa construção. Tem algumas coisas que precisamos mudar. Tem algumas coisas que precisam ser melhoradas. Mas nós estamos aqui para isso, porque o Senhor tem um compromisso. E nós estamos inseridos nesse compromisso. Identificar essa igreja para Cristo. Mas nós somos esses construtores. E eu acredito que você vai agir a partir de hoje. Vai melhorar as suas atitudes, vai melhorar o seu vocabulário, vai pedir mais amor no seu coração e vai demonstrar para as pessoas que você pode ser seguido. Amém? Então deixe Deus ministrar através do teu Santo Espírito, no teu espírito agora. Mas abre o coração, sem reservas agora. Se esvazie.